Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, sou médico residente de psiquiatria e você está assistindo a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Você já parou para pensar como pensa e raciocina um psiquiatra? Como um profissional de saúde mental organiza seus pensamentos para chegar a um diagnóstico, fazer o segmento e tomar uma conduta no intuito de aliviar o sofrimento mental do paciente? É mais ou menos do senso comum a maneira que um clínico, que um generalista atende um paciente. Primeiro ele lança mão de uma entrevista, de uma conversa, a qual nós chamamos de anamnese, fazendo perguntas oportunas, direcionadas, para tentar organizar as queixas do paciente. Depois, utilizando-se dos seus próprios sentidos, o médico tenta identificar alterações no corpo, na anatomia e às vezes na própria fisiologia do paciente. Essa parte nós chamamos de exame físico. E por último, pode lançar mão de artimanhas e tecnologias mais ou menos sofisticadas, as quais nós chamamos de exames complementares. Isso é o que nós sabemos que um médico generalista, um médico clínico, usa para poder tentar dar um diagnóstico, para poder tentar levantar as suas principais suspeitas diante de um quadro clínico. Mas e um psiquiatra? Como ele pensa, como ele organiza seu pensamento? Não podemos esquecer que um psiquiatra também é um médico e, como tal, ele vai se utilizar de ferramentas muito semelhantes a um médico clínico, por exemplo. Diante de uma queixa, um psiquiatra vai lançar mão da anamnese, identificar a cronologia e a evolução dos sintomas, pode sim se utilizar do exame físico para tentar identificar algumas alterações e às vezes pode, de alguma forma, se utilizar de exames complementares para tentar principalmente excluir algumas condições orgânicas que possam explicar aquelas queixas do paciente. Assim, se chega uma paciente de 35 anos falando que está sentindo tristeza, nós estamos diante da queixa principal. Então, um psiquiatra vai perguntar: quando começou essa tristeza? Antes de aparecer, você já vinha apresentando alguma alteração que você consiga lembrar? Existe algum evento traumático da sua vida que está associado ao início dessa tristeza? Existem alguns outros sintomas associados? Alterações do sono, alterações do apetite, irritabilidade, falta de energia? Então, o psiquiatra vai lançar mão de uma série de perguntas que o clínico também lançaria. O tempo inteiro, o médico tenta responder algumas questões centrais que vão direcionando ele para um diagnóstico. Pode também solicitar exames complementares para avaliar, por exemplo, se essa tristeza é resultado de alguma alteração hormonal, alteração da tireoide ou qualquer outra alteração que possa sugerir um quadro orgânico de base, mas sempre no sentido de afastar outras condições, porque propriamente o diagnóstico em psiquiatria ele se dá muito pela conversa, pela maneira que o médico enxerga o paciente. Mas, além dessas ferramentas já conhecidas, o psiquiatra lança mão de uma ferramenta que é muito própria da psiquiatria, que é a ciência chamada psicopatologia. Com a psicopatologia e uma ferramenta que pertence a ela, que é o exame do estado mental, ou simplesmente exame mental, o psiquiatra passa a entender com maior profundidade as alterações que justifiquem aquelas manifestações que o paciente traz. E o que seria essa psicopatologia? Segundo Campbell, em 1986, a psicopatologia é o ramo da ciência que estuda as alterações de natureza mais essencial dos transtornos mentais, as suas causas, a sua provável fisiopatologia e principalmente a maneira que essas alterações se manifestam no paciente. A psicopatologia, ela pode beber, ela pode se nutrir de outros ramos da ciência, como a filosofia, a antropologia e a própria psicologia. Mas nós sabemos que a psicopatologia é uma ciência à parte, é um ramo da ciência que permite, com certa profundidade, tentar entender os transtornos mentais, tentar entender o sofrimento mental do paciente. Quando começou a psicopatologia? A psicopatologia ela começou a ganhar forma principalmente no século XVIII, mas ela atingiu o seu auge e ganhou as características que conhecemos hoje, principalmente no início do século XX, com o surgimento
da fenomenologia, um autor muito conhecido, qual nós já tivemos a oportunidade de comentar em outro vídeo, que é Karl Jaspers. Jaspers, a partir da observação de uma grande quantidade de pessoas e pacientes com transtornos mentais, identificou uma série de alterações que eram comuns a cada um deles. Então, Jaspers passou a encaixar cada uma daquelas alterações em grupos específicos, que poderia se chamar síndromes ou até mesmo transtornos propriamente ditos. Surgia ali a psicopatologia moderna, baseada na identificação dos fenômenos. Fenômeno, só para lembrar, é qualquer alteração consciente que o paciente traz à tona. Então, quando o médico identifica um paciente com transtorno mental, ele passa a analisar sutilezas que vão desde a maneira de andar, o tom de voz, a maneira de se vestir, a maneira de expressar e organizar os pensamentos, o raciocínio. Então, existe uma série de características na própria estrutura do pensamento humano em que a psicopatologia consegue identificar alterações e tentar encaixá-las em blocos, em alterações ou transtornos propriamente ditos. Vale ressaltar que sempre que um paciente nos traz uma queixa, nós podemos encaixar essas queixas de acordo com sua forma e com seu conteúdo. O que seria a forma? A forma, a maneira em que nós encaixamos aquelas alterações que são mais ou menos comuns aos vários pacientes. Então, quando nós dizemos que um paciente tem um humor deprimido, quando nós dizemos que o paciente está em episódio maníaco, quando nós dizemos que um paciente apresenta um delírio ou uma alucinação auditiva, ou o paciente está em uma crise dissociativa, nós estamos lançando mão da forma. Nós estamos tentando encaixar esses sintomas e essas manifestações em um grupo, em uma forma, para que nós possamos tentar nos orientar e chegar a um diagnóstico. Por outro lado, e não menos importante, o paciente com transtorno mental, ele nos traz também um conteúdo. O conteúdo é tudo aquilo que preenche essa forma. São as individualidades, é a singularidade de cada paciente. Existem infinitos conteúdos possíveis em pacientes com transtornos mentais. Por quê? Porque cada indivíduo traz uma história singular, cada indivíduo é um universo à parte que pode ser analisado. Então, ao mesmo tempo em que tentamos encaixar os sintomas em uma forma, tentamos dizer mais ou menos o que aquele paciente apresenta, utilizando-se do exame mental e das ferramentas da psicopatologia, nós também devemos dar importância ao conteúdo, à história pessoal, à história de vida de cada indivíduo. Entretanto, vale ressaltar que o próprio Jaspers sabia exatamente os limites da psicopatologia. Existem dimensões humanas que são inacessíveis a essa ciência, principalmente nas dimensões existencial, filosófica, ética, moral. Então existem características que são tão intrinsecamente próprias do ser humano que não conseguem ser acessados com nenhuma linguagem científica. Essas características que permeiam a religiosidade, a existencialidade humana, a ética, a estética, a filosofia, inacessíveis. E cada paciente pode trazer um pouco dessa inacessibilidade para o psiquiatra. E utilizando-se então da sua experiência, das suas próprias vivências pessoais, o profissional de saúde mental pode tentar dar sentido a cada uma dessas singularidades. Então, a psicopatologia, essa ciência que nos proporciona enxergar, ter um olhar diferenciado sobre o paciente que nos traz um sofrimento tão significativo. Utilizando-se das ferramentas da psicopatologia, didaticamente a gente ainda pode dividir a mente humana e suas alterações no que nós chamamos de funções psíquicas. Na verdade, as funções psíquicas elas não existem de forma isolada, elas estão sempre relacionadas, mas a gente precisa fazer uma divisão para que consigamos minimamente entender as alterações que os pacientes nos trazem. Então, podemos avaliar, por exemplo, a consciência,
a atenção, a linguagem, a senso-percepção, a psicomotricidade, o pensamento, o juízo de realidade, a inteligência, a consciência do eu. Então, existem uma série de características que a psicopatologia estuda, que nós podemos identificar minúcias e alterações de cada uma dessas funções mentais. Inclusive, tenho o objetivo de trazer nos próximos vídeos algum detalhamento, um pouco mais de minúcias sobre cada uma dessas funções mentais. Assim, amigo, você sabe que o psiquiatra lança mão de uma quantidade significativa de informações que vão desde a maneira de caminhar, a maneira de falar, a maneira de ver, de olhar e de ser, que são muito singulares e próprias da psicopatologia e a maneira com que um psiquiatra pensa o paciente. Não é apenas a intuição, não é apenas a experiência, existe uma metodologia por trás da linguagem psiquiátrica. E aqui esse canal tem como objetivo também trazer um pouco dessas minúcias para você que se interessa por esse assunto, continuar assistindo e tentando se aprofundar nesse tema. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo episódio.